são do quarto, né? Eu não sou o Flávio, eu sou o Fernando, também sou professor da disciplina, mas acho que só o ano que vem que eu vou entrar na grade de aula de vocês. Vou apagar aqui um pouquinho só para... A discussão de hoje é ciência respiratória, né? E tem uns casos clínicos para a gente discutir, depois a gente passa em cima disso aí. Então esse primeiro caso aí, ó, 25 anos, sem comorbidade, admitido no PSP histórico de síndrome gripal algumas semanas. Os 2 dias tosse seca e febre, relatou também dor em membros inferiores seguidas por fraqueza muscular progressiva, que evoluiu para diminuição de movimentos de maneira ascendente. Daí, com base nesse caso aí, ó, o exame encontra-se inquieto, ansioso, confuso, taquicárdico, taquipneico, com padrão respiratório superficial. A ausculta respiratória tem crepitações na base do tórax direito, pressão está boa, sem sinais de hipoperfusão e tem uma flacidez muscular e diminuição de reflexos tendinosos. Tá? Esse raio-x dele aí. Daí coletou uma gaso ali, 7,24, PaCO2 62, PO2 61, saturação de 88. Tá? Aí, se tem ciência respiratória, qual tipo de classificação da ciência respiratória? Qual que é o tratamento? Como que você chama? Bianca. Bianca, o que você achou desse caso aí? É um homem jovem, né, que está com histórico de uma síndrome gripal, e aí ele evoluiu com uma fraqueza e uma dispneia também. Uma fraqueza e tá dispneico. Pela gasometria ele tá um pouco mais baixo, né, tá com uma acidemia. A PaCO2 eu acho que tá elevada, acho que é de 45 a 55, eu não me lembro. 35 a 45. 35 a 45. A PaO2 dele tá abaixo também e a saturação também tá baixa. Então, o paciente apresenta ciência respiratória. Eu acho que sim. Qual é o mecanismo você acha que ele tem de insuficiência respiratória? Então, ele vem com um quadro gripal, ele está com uma paralisia aparentemente ascendente, bastante desconfortável. No que você vai pensar? Ele está com uma aparentemente ele está... Qual que é o problema na gaso ali? Tem 2 problemas, né? Tem acidose, tem um pouquinho de acidose, tem uma hipercapnia e tem uma hipoxemia também. Então, em ar ambiente, ele está ali com 88, 61. Pelo menos a gente vai estar, todo mundo aqui vai estar acima de 94, 95 aí, uma PO2 em torno de 80. Ele está com uma PO2 60 e saturando 88. E está retendo CO2. A dificuldade na troca alveolar, então. Você acha que ele está na... A gente vai discutir para frente. Você acha que ele tem um problema na troca ou você acha que ele tem um problema na chegada do oxigênio? Acho que na chegada. Hã? Na chegada. Daí a gente chama aqui, como que a gente chama quando está com dificuldade de chegar o oxigênio e trocar o gás carbônico? Porque você respira oxigênio, tem um pouco de CO2, mas você respira oxigênio e da hora que você expira, você sai mais CO2. Qual que é o determinante disso? É a ventilação alveolar. A gente vai discutir isso mais para frente. Mas daí, você classificaria ele com insuficiência respiratória? Sim. Sim? Daí, qual a classificação da insuficiência respiratória? Aguda? Ela é IRPA, já é insuficiência respiratória aguda. Mas quais os tipos que existem de insuficiência respiratória? Vocês já ouviram falar? Não? Não é difícil, é o tipo 1 e o tipo 2. Não, a aguda. Tem insuficiência respiratória aguda. Se tem aguda, deve ter. Tem a crônica. E daí, o tipo agudo, a gente tem 2 tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, basicamente, o problema é por oxigenação. Então, se o CO2 dele estivesse bom, mas ele estivesse bem hipoxêmico só, a gente vai ver e vai ter causas e a fisiopatologia é uma. O tipo 2 é por hipoventilação. Então, o que vai o problema da hipoventilação aí? Vai levar ao CO2.
Então, provavelmente o CO2 que está elevando, por hipoventilando. Então, o que leva uma pessoa a não respirar direito? Por fraqueza. Para ascendente do Então, que doenças que vão fazer a musculatura não funcionar? Guillain-Barré. Guillain-Barré, que é mais? Botulismo, algum acidente, miastenia, esclerose lateral amiotrófica, dependendo de esclerose múltipla. Você pode ter um TCE, que daí mexeu no, tá com um nível de consciência muito rebaixado, não está respirando direito, intoxicação exógena, né? Tomou muito benzodiazepínico, muito álcool. Então você tem isso aí, o paciente tem estado convulsivo, não vai respirar direito. Então isso leva a isso aí. E daí qual que é o tratamento para isso aí? reposição ventilatória. Oi? Ventilação. Ventilação. Pode ser invasiva ou não invasiva, tá? Daí adianta só dar oxigênio para esse doente? Não. Hã? Não, você precisa garantir que o oxigênio chegue lá. O problema dele não está na captação do oxigênio. O problema é que o oxigênio não está conseguindo chegar no alvéolo. Então você tem que pressurizar e oferecer uma forma de ventilação alveolar. Daí você pode tentar a VNI, a ventilação não invasiva, ou a ventilação mecânica invasiva, que a gente vai discutir aqui para cima. Tá bom? Então o tratamento dele seria isso aí. Então esse seria um tipo de insuficiência respiratória, tipo 1 ou tipo 2? Tipo 2. Então vamos lá, só do sistema respiratório aí. Então vamos lá, lembrar lá, quem que ali na região do tronco, parte da ponte do bulbo, são onde estão os principais centros regulatórios ali do controle da respiração, né? E um dos determinantes para estimular a respiração é a quantidade de CO2 no sangue, certo? Daí ele vai mandar a recepção para o receptor, vai estimular musculatura principal. O principal músculo que a gente tem é o diafragma, mas musculatura intercostal também dá conta. Se o diafragma parar, o que vocês acham que acontece? Ativa a musculatura acessória. Você consegue viver sem diafragma? E com a maior parte das vezes vocês vão ver depois pacientes fazem cirurgias cardíacas. Antigamente ia fazer com um enxerto de artéria intercostal mamária, podia ter lesão diafragma e o paciente fica com o diafragma lá em cima, o diafragma para de funcionar. Tem algumas doenças que um diafragma, numa condição normal, dá conta tranquilamente, sem nem precisar de musculatura acessória. Para os dois parados, daí a gente não consegue respirar, precisa ter algum grau de assistência ali. Só a musculatura acessória não dá conta não. Então pensar assim, metade, 60% musculatura acessória. Mas daí tem musculatura intercostal e não é só musculatura intercostal. Própria musculatura reta abdominal, musculatura abdominal, externo, tudo isso contribui para a respiração. Tá bom? E daí a gente faz a inspiração. O diafragma vai para baixo, contrai músculo, aumenta o volume torácico, aumenta a pressão interna e permite a entrada de ar. E na expiração, o músculo relaxa, o diafragma sobe e ajuda a empurrar, sair o ar. Então esse é o mecanismo que a gente chama de inspiração e expiração, que vão compor o que a gente fala de ventilação alveolar. Tá? Entrou o ar, passou pela traqueia, brônquios principais, vai chegar primeira, segunda, terceira geração, e daí vai chegar onde a gente interessa pra gente, que é o alvéolo, né? E daí no alvéolo, o que é importante saber? Daí tem pneumócito tipo 1, tipo 2, a célula, mas é aqui onde ocorre a troca gasosa. Passou o capilar aqui, na membrana alvéolo capilar, os gases que estão aqui entram e a hemácia devolve o CO2. Então por isso que é. Então a gente vai ter doença que a gente vai ver que o problema não está lá, o problema está aqui no alvéolo. Ou o problema está no vaso que está chegando no alvéolo. Ou o problema está na membrana capilar. Tá? Aí quando a gente fala em hipoxemia, a gente tem outros mecanismos aí que estão acometendo. O surfactante é principalmente importante no recém-nascido, né? Porque é ele que vai fazer ali garantir uma estabilidade da membrana alveolar e que não deixa o alvéolo colapsar.
Para o adulto também é importante, mas a gente não tem tanta doença no adulto que vai acometer a produção de surfactante. Então, nascendo com desconforto, pode ter uma deficiência? Pode ter, mas não é tão importante quanto acontece no recém-nascido, porque o pulmão ainda não está matural. E daí a hemostase foi aquilo que a gente falou. Então vem o sangue venoso passa no coração direito, vai na artéria pulmonar, vai diminuindo os ramos da artéria pulmonar até chegar no ramo alveolar ali, no capilar alveolar, e ali ele em contato com a membrana alveolar é quando se dá a troca gasosa. Devolve mais CO2 e capta oxigênio e capta um pouco de CO2 também ali, tá? De forma normal, quanto vocês acham que é quando o sangue, se a gente for dosar mais ou menos uma gasometria venosa ou uma gasometria próximo ali de onde está entrando no coração para ir pro pulmão e dosar uma arterial, vocês acham que tem muita diferença? 30%. Hã? A professora tinha falado Uns ontem que é 30%. 100% no arterial, 70% no venoso. Ah, mas isso é bastante, né? Você não acha? Mas é tanto. É bastante, sim. Se você não conseguir oxigenar, se você tiver com 80%, e tem situações que a gente vai ver, por exemplo, o shunt, onde tem um forame oval patente, uma comunicação intra-atrial, que o sangue venoso não consegue ir para o pulmão e passa direto para a câmara esquerda, a saturação cai drasticamente. Então, a arterial tem isso aí. Então, vamos pensar, uma central ali é 70% e uma arterial pode chegar a 95%, 100% de saturação. E o CO2, como vocês acham que é a diferença? Isso é interessante. Essa diferença arterial e venosa do CO2, geralmente é em torno de 5. Não depende do pulmão. Basicamente, depende da função do coração. Porque o coração tem lá, a gente mede aqui, a gente está com CO2 arterial de 40. Daí eu mandei sangue com CO2 arterial de 40. Ele passa no tecido, o tecido vai entregar, então eu vou entregar oxigênio, vai ter troca de CO2. Só que lembra que as células produziram energia e liberam ácido carbônico. Então, em parte, quando o sangue volta, venoso, passa pelo músculo, pelos órgãos e vai voltar para o arterial, ele vai captar, ele vai retirar esse CO2 que está lá no tecido periférico. Então, o venoso sempre é mais alto do que o arterial. Como o arterial está de 40, de forma normal, se você tiver uma perfusão adequada nos órgãos, essa diferença vai ser em torno de 5. Tá? Então, você vai ter um venoso de 45. E essa diferença, que a gente chama de diferença veno-arterial de CO2, está relacionada com perfusão e débito cardíaco, não com problema no pulmão. Então, todo mundo vai ter essa diferença de forma normal. Se você tiver um BPOC, por exemplo, o CO2 basal da pessoa pode ser de 70. Mas, essa diferença artério-venosa, se o coração estiver batendo bem, vai ser em torno de 5, 6. Tá bom? Então, como a gente vai definir a insuficiência respiratória aguda? Pela incapacidade de prover oxigenação ou ventilação, incapacidade de troca gasosa. Então, ela vai ser aguda, geralmente abrupta, horas, poucos dias, e crônica, que tem instalação lenta, pelo menos mais do que 3 semanas, meses, e que são indolentes, progride a meses, a anos aí. Então, vai ser um paciente com enfisema pulmonar, bronquite crônica, às vezes asma, fibrose cística, outras doenças aí. Tá bom? E daí ela vai, a aguda, a gente vai subdividir em 2 tipos. Tipo 1, ou hipoxêmica, que é uma PaO2 menor do que 60 em ar ambiente. Ou tipo 2, que é hipercápnica, com PaCO2 maior que 50 e pH menor que 730. Tá? Então, na fisiopatologia, a gente pode ter um problema do sistema nervoso central, que não está ativando os núcleos da ponte do bulbo, mandando ventilar o doente. Você pode ter problema no nervo periférico, então Guillain-Barré é uma doença, miastenia de nervo periférico. Né? Central, a gente falou, intoxicação exógena, um AVC de tronco ou de bulbo, musculatura respiratória e caixa torácica. Então, às vezes o paciente tem uma queimadura importante, ou faz uma cirurgia, coloca a cinta muito apertada, pode ser insuficiência respiratória porque ele não consegue expandir a caixa torácica. A queimadura faz como se fosse uma casca na cicatrização,
e não consegue expandir caixa torácica, às vezes pode desenvolver insuficiência respiratória. Doença da via aérea superior e inferior, então, criança que tem croup, faz uma laringite, não consegue entrar ar ali. Doença do parênquima pulmonar, pneumonia, enfisema do POC, e no sistema cardiovascular hemoglobina. Então, que doença do sistema cardiovascular pode dar uma insuficiência respiratória? Insuficiência cardíaca vai dar porque ela vai congestionar o pulmão. Qual doença mais? TEP. TEP também. São mecanismos diferentes, tá? Mas TEP também, ICC, edema agudo de pulmão, tudo isso. Então, fisiopatologia da doença da insuficiência respiratória tipo 1. Então, você vai diminuir a pressão parcial de O2 inspirado. Então, eu estou dando um oxigênio para o doente, mas não consegue captar no sangue, em vez da gente medir 70, 80 de oxigênio, de PaO2, a gente vai estar com menor que 60. Professor, a anemia falciforme pode causar insuficiência respiratória? Ela pode dar síndrome torácica aguda, também tá. Só a deformidade da anemia, não. Então ela pode dar. Ela pode fazer o quê? Deformidade da anemia, isso pode dar microtromboses, pode fazer durante a exacerbação áreas de infarto pulmonar, de infecção que a gente chama de síndrome torácica aguda, e tudo isso pode levar a insuficiência respiratória. Então você pode ter doença assim. Então aqui, por exemplo, uma doença de fibrose pulmonar, ó, a gente vê que não tem um pulmão bonito. É um septo todo espessado, onde até o alvéolo tem ar, tá, o parênquima todo destruído. E, por exemplo, aqui, como você falou, uma síndrome intersticial aguda. Pode ser por um edema agudo de pulmão, às vezes uma hipervolemia decorrente de ressuscitação volêmica importante. Começou com uma pneumonia, mas inflamou o pulmão inteiro. Então são exemplos que a gente tem de insuficiência respiratória tipo 1. A tipo 1 ainda tem essa questão que a gente precisa ver basicamente a hipoventilação alveolar, apesar de que a gente falou que ela é do tipo 2, e ela vai principalmente reter CO2, mas pode diminuir a chegada de oxigênio também no alvéolo. E daí o paciente pode desenvolver não apenas CO2 elevado, mas hipoxemia também. Isso por quê? Porque a gente tem o gradiente alvéolo arterial de O2. Que depois a gente vai ver, vai ajudar a gente a diferenciar se é uma hipoxemia relacionada à hipoventilação ou problema de perfusão pulmonar. Então a gente vai pegar aqui. Aqui seria a pressão alveolar de O2 menos a pressão arterial de O2. Então a pressão arterial de O2, como é que a gente vai medir? Pela gasometria. Olhou a gasometria, viu quanto que está de O2 no sangue, tá? De pressão parcial de oxigênio. A pressão alveolar, o que a gente vai depender? Da FiO2, da pressão barométrica ao nível do mar, que pra gente aqui em São Paulo é 760, a pressão de descompensação do oxigênio, a pressão parcial de água, que é 47, menos 1,25 vezes o PaCO2. Então a gente vai ver qual que é a diferença ali. Se for de 3 a 15, entre a pressão alveolar e a arterial, a gente vai pensar que é o tipo 1, o tipo 2, se for maior que isso, a gente vai pensar em tipo 1. Tá? Quando a gente fala no tipo 1, hipoxemia, a gente pode ter, isso que é o mais importante, que a maior parte das vezes a gente vai mexer, com alteração na ventilação por perfusão. Então, o que é alteração da ventilação por perfusão? A gente tem dois mecanismos, o efeito shunt e o efeito espaço morto. O efeito shunt é quando a gente perfunde o alvéolo, mas o alvéolo não está sendo ventilado, como por exemplo, o clássico aí é a pneumonia, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Imagina que isso aqui é um alvéolo. O normal do alvéolo está aqui, né? Entra o oxigênio, tá tudo bonitinho, o sangue vem e a gente tem um acoplamento adequado. Então a gente fala assim, o acoplamento entre ventilação e perfusão é 1. É de 0,8 a 1. Quando a gente tem um shunt, o que acontece? Eu estou ventilando o doente, mas por algum motivo o alvéolo está fechado. E o sangue está vindo aqui. O que vai acontecer aqui? Como é que você falou? Como você chama? Maria. Então, Maria, você falou que está chegando, imagina só aqui, ó. 70% está saturando a hemoglobina. A hemoglobina está passando aqui, esperando chegar no 100% de oxigenação. Mas ela passa aqui e não ganha nada. Então ela volta para a circulação sistêmica com 70%.
Então eu peguei no pulmão direito 70%, o pulmão esquerdo está com 100%. Ele não vai conseguir compensar isso. Quando eu misturo os dois, vai ficar um 80%. Então por isso que justifica. E aqui, então quais possíveis causas desse tipo aí? Pneumonia, atelectasia, um edema agudo de pulmão, ECC. São as principais causas que a gente tem. E o efeito espaço morto, o que acontece? A ventilação está boa, mas não está chegando sangue no capilar pulmonar para poder ter troca. Então fala um exemplo do que pode acontecer isso aí. TEP, é o efeito primário. Dependendo da situação de ventilação mecânica que você faz, o que acontece? Você pode ventilar o doente ou fazer tanta pressão no pulmão dele que você pode hiperdistender o alvéolo e o próprio alvéolo comprimir o capilar e contribuir para a insuficiência respiratória, tá bom? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer VNI e ventilação mecânica para não causar o que a gente chama de hiperdistensão alveolar, porque ele também vai comprimir aqui o capilar e vai diminuir quais são os mecanismos de hipoxemia, tá bom? O que você acha que é o tratamento disso aqui? Fazer chegar. Então, por exemplo, ventilação mecânica, pressão positiva ajuda nisso aqui. E aqui, tentar desobstruir. Choque. Vamos ver, não tenho TEP, mas eu tenho uma insuficiência cardíaca muito grande ou o paciente está num choque muito importante. Se ele não consegue gerar débito cardíaco suficiente para perfundir adequadamente o pulmão, é um dos mecanismos que a gente tem de hipoxemia lá. Tá? Ó, imagina só, é interessante que a gente fala muito nessa situação, que é uma insuficiência respiratória de pulmão que está relacionada com hipoxemia. Mas, por exemplo, nessa situação é interessante porque o que acontece? Não tem troca gasosa, então não recebe oxigênio, mas também não consegue tirar o CO2 do sangue. Então é muito interessante que às vezes a gente vê um paciente lá que está com CO2 de 60 no sangue, daí a gente faz a diferença venosa arterial, está com uma diferença de 10, 15, mas vocês já fizeram ACLS? Não? Vocês já fizeram BLS, alguma coisa, estudaram de reanimação, carga pulmonar? É só no internato. Então, a gente consegue medir por um aparelho, acho que depois se tiver alguém lá na UTI eu mostro para vocês, tem um aparelho que chama ETCO2, na anestesia vocês devem ter visto, um aparelho lá, que ele consegue medir quanto que o doente está expirando de gás carbônico. Ele tem uma relação aí, o normal até sim, não, é diferente da fisiopatologia da diferença venosa arterial de oxigênio, mas fica ali uma diferença em 4, 5 ali. Quando você tem um baixo débito cardíaco, isso aí aumenta demais. Às vezes você vê 20 de diferença. E daí, eu estou falando isso porque às vezes quando você está com o coração parado, não está recebendo, o CO2 não está exalando o CO2. O CO2 está 10, o CO2 você está ventilando ali, ressuscitando. Um dos critérios de que o paciente, que você está massageando bem, é você manter a exalação do CO2 maior do que próximo a 20. E quando o paciente recupera, saiu da parada, você tem um aumento súbito do ETCO2, porque daí o oxigênio voltou a perfundir o pulmão e volta a exalar CO2. Então é um mecanismo. Então, TEP é o principal mecanismo de espaço morto, mas choque, insuficiência cardíaca também pode ser, porque você não consegue perfundir direito ao alvéolo. Tá? Então aqui, a fisiologia do espaço morto, que a gente falou. Aqui, o oxigênio venoso vem, faz hemostase com o alvéolo, troca o CO2. Aqui tem uma obstrução, não vai acontecer nada. Então é isso que acontece. Então não adianta se esse oxigênio isso aqui não está perfundindo direito, não está ventilando, não está perfundindo direito, ou você tem que parar de ventilar aqui e desviar todo o ar para cá. Se você continuar, você vai contribuir com a hipoxemia também. Na síndrome do desconforto respiratório, então, é uma síndrome que pode ter diferentes etiologias. Ela pode ser secundária à pneumonia, infecção viral, pneumonia bacteriana, infecção viral, doença autoimune. Ou você pode ter doenças extrapulmonares, tipo pancreatite, diverticulite perfurada, um abdômen agudo,
que você causa uma liberação grande de mediador inflamatório e que tem um pulmão como órgão alto. E daí você tem uma inflamação e lesão alveolar. Então você vai destruir pneumócito tipo 1, tipo 2, aumenta muito infiltrado pulmonar e você faz uma inflamação dentro do alvéolo. Isso de forma heterogênea em várias áreas do pulmão. E elas vão se considerar como bastante colapso na parte posterior, que faz edema alveolar, e daí o paciente está grave, deitado, colapsa muita parte inferior, e outras áreas menos inflamáveis, tá? Outro mecanismo, aquilo que eu falei para vocês, o shunt direito e esquerdo. Então, numa situação normal, o que acontece? O sangue vem direito, passa pela artéria pulmonar e vai fazer a troca com o pulmão. Imagina que você tem um shunt aqui. Então, você passa o sangue, em vez de ir para a artéria pulmonar, ele vai uma parte para a esquerda, e daí ele não consegue oxigenar direito, vai para a circulação não tão oxigenada. Então, isso é outro mecanismo de hipoxemia. Já a tipo 2, eu falei que é ventilação alveolar. Então, a ventilação alveolar, o que vai depender dela é o volume minuto. Então, que é a ventilação alveolar vezes a frequência expiratória. A ventilação alveolar, por sua vez, depende do quê? Do volume corrente, ou da capacidade vital que o doente tem, quanto que ele inspira e expira de oxigênio, pelo espaço morto, frequência expiratória. Quando a gente fala espaço morto, a gente tem duas situações. A gente tem um espaço morto anatômico. Então aqui, a gente pegar todo o sistema expiratório, boca, garganta, traqueia, brônquio de primeira geração, segunda geração, ali não tem troca gasosa, é só um condutor do ar. Isso a gente chama de espaço morto anatômico. E daí você tem áreas de alvéolo que são espaços mortos fisiológicos, que não consegue, dependendo da situação, a gente tem mais ou menos 1 ou 2% de alvéolo que acaba não sendo perfundido. Isso a gente chama de espaço morto fisiológico. Não tem troca gasosa. Quando a gente intuba, por exemplo, um doente, o que acontece? A gente coloca o tubo, daí coloca a capinófila, daí coloca uma traqueinha. A gente às vezes aumenta 150 ml de espaço morto. Isso contribui para hipoxemia e às vezes retenção de CO2 também, tá bom? Tá. Quadro clínico. Então são bem diferentes. Quando o paciente tem uma hipoxemia que está hipoventilando, que está fazendo hipercapnia, uma das coisas que acontece às vezes, pela hipercapnia, é sonolência, inquietação, fica com tremor, queixa de cefaleia, pode fazer edema, papiloedema, mas basicamente ele fica sonolência, letargia e coma. Quem que faz o clássico aí? DPOC. DPOC está hipoventilando, está com CO2 lá em cima. É a única situação em coma que tem um CO2 alto, o DPOC, que é autorizado a gente colocar a VNI, que a gente vai ventilar e rapidamente ele vai melhorar. O paciente, por exemplo, com Guillain-Barré, miastenia, a gente sabe que não vai ser uma recuperação lenta, então o melhor vai ser intubar. Agora o paciente hipoxêmico, ao contrário. Hipoxêmico, a principal causa é diaforese, faz ansiedade, taquicardia, confuso, pode rebaixar também, mas é bem diferente. É um quadro mais dramático do que o quadro de hipercapnia. Professor, por que tem essa diferença tão grande de quadro neurológico, praticamente? Assim? Porque, ó, um lado, a gente está com o CO2 elevado. Então, o CO2 elevado, ele não vai tanto ativar centro respiratório, você vai entrar num loop que ele, em vez de ativar, não vai ser suficiente. Ele não tem tanto impacto na oxigenação textual. A hipoxemia em si, o que vai fazer? Para o organismo compensar a oferta de oxigênio que precisa chegar, vocês lembram da formulinha da oferta textual de oxigênio? Se vocês tiverem. Então, ela depende do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio. Lembra? O conteúdo arterial depende do quê? Da PaO2, da hemoglobina, tudo isso. Então, se o PaO2 está muito baixo, para tentar compensar a oferta, ele vai fazer o quê? Vamos aumentar o débito cardíaco. Daí vai aumentar a frequência cardíaca. Daí faz vasoconstrição periférica para poupar, oxigenar órgãos que mais importam. Daí a ideia não funciona bem, fica confuso. Daí vem a sudorese, a taquicardia, confusão mental. Enquanto
A hipercapnia é muito mais de levar torpor, tudo isso aí. Então, ó, sintomas aí. 30 a 50, começa a ficar confuso, começa a ter temor. De 25 a 30, muito em coma praticamente, pode até desenvolver mioclonia, convulsão. E menor que 20 é igual a óbito. Tá? Efeitos da hipoxemia e da acidose, efeitos de doenças primárias, efeitos aqui. Tá? Efeitos da hipoxemia e da acidose. Então, alteração do sistema nervoso central, o sistema cardiovascular pode dar arritmia, e essa tentativa de compensação do débito cardíaco pode ocasionar hipotensão ou hipertensão. E as doenças primárias e secundárias, pulmão. Então, pneumonia, type 2, umas coisas, sintomas aí que a gente tem. Então, tem aquele paciente que vinha com quadro ascendente. Você vai pensar em que, mais ou menos, que está naquele caso lá. Então, ele tinha o quê? Que era que dava pistas para a gente do problema atual dele. Uma infecção, ou tem, só tem um padrão de perda de força ascendente. E lá, quando ele chegou, ele estava como? Hã? Ele estava taquipneico, mas ele não estava ainda num nível de retenção, que ele estava em coma já. Ele estava meio que angustiado, porque não conseguia reter. Ele não conseguia ventilar. Ó, no exame físico desses pacientes, o que a gente vai ver? Espineia, taquipneia, musculatura acessória, batimento de asa de nariz, pode ter cianose e alteração do nível de consciência dependendo da hipoxemia. Na investigação, a gente pode ter duas coisas. De oximetria, a oximetria vai dar para a gente saturação venosa, uma ideia de qual grau de hipoxemia que ele tem. Mas o principal que a gente vai ter vai ser o quê? A gasometria para confirmar qual tipo. Tá? Daí quais são os valores normais? O pH 7,35 a 7,45, a PaO2 de 60 a 100, o CO2 de 35 a 45, o bicarbonato aí vai estar de 23. Por que é importante a gente olhar o bicarbonato nessa situação? Imagina que você tem, por exemplo, um pH de um CO2 de 72. Pode estar condensando? Só que se ela tem um pH de 7,40 e eu olho um bicarbonato, ela está com 35 de bicarbonato, opa, isso aí não é agudo, isso é crônico. Então você vai ter que pensar, opa, algum motivo essa paciente já vem retendo o CO2 há um bom tempo para dar tempo do rim compensar. Então o que será que é? Será que ela tem um BPC? Será que ela não foi perdendo força muscular ao longo do tempo? Então, em vez de ser um Guillain-Barré que é super agudo, será que não é uma miastenia, uma esclerose lateral amiotrófica que ela está perdendo ao longo do tempo força? Então tem que pensar nisso aí. E daí é aquela questão que eu falei para vocês. Qual que é a diferença? Por que usar o gradiente alvéolo arterial como diferença? Se o gradiente alvéolo arterial estiver entre 3 e 15, eu vou pensar que o quê? Que é uma hipoventilação. Tá? Então, a hipoxemia vai estar relacionada ao quê? Uma insuficiência respiratória tipo 2. Quando a gente tem um gradiente alvéolo arterial aumentado, maior que 15, opa, é uma insuficiência respiratória tipo 1 aí, ou shunt, ou um distúrbio VQ. Vou ter que pensar nessa situação aí. Então, imagina só, ó, esse paciente do Guillain-Barré. Ele estava também hipoxêmico limite ali, 60, saturando 88. Será que essa hipoxemia é por quê? Porque ele está com uma infecção secundária, também tem um outro mecanismo. Se eu faço um gradiente alveolar que está 3 e 15, muito provavelmente é porque ele está hipoventilando e não está chegando oxigênio direito para ele. Para investigar, vai ter que ter um exame de imagem. Aqui, raio-x de tórax, tomografia, mas acrescentaria nessa aula hoje o ultrassom pulmonar também. Porque pelo ultrassom pulmonar, a gente vai ver o quê? Consolidação, se tem pneumotórax, se tem congestão pulmonar, uma síndrome interstício alveolar cheio de linha B. Então a gente consegue fazer uma derrame pleural, que está comprimindo o pulmão, a gente consegue fazer um monte de coisa aí. O que você espera encontrar? Aquele raio-x daquele paciente, o que você achou que tinha?
aquele paciente provavelmente o raio-x já está normal. Tá? O paciente do caso já está normal. O problema dele é inchação. Então, um relativamente normal, a gente vai ter que pensar o quê? Se é, no caso daquele paciente lá. Então, será que ele está fazendo? Será que tem uma doença do sistema nervoso, síndrome nervoso central neuromuscular? Que é um Guillain-Barré? A asma vai ter hipoxemia, RTCO2, o raio-x também, a maior parte das vezes, é normal. Tá? O DPOC, o parênquima, a gente pode achar que nem, às vezes, nem vai ver consolidação, nada disso, mas ele tem indícios que falam pra gente que tem um pulmão direito. Então você vai ver o diafragma mais retificado, às vezes uma caixa torácica muito ampla. Então a gente vai ter alguns outros achados que vão pensar nisso. E opacidade aí localizada? É esse exemplo aqui, ó. Então no raio-x o que a gente vai ver? Vai ver esse raio-x aqui, ó. O pulmão, o lobo superior do pulmão todo condensado, tá? Se a gente for para a tomografia, a principal causa que a gente vai pensar é pneumonia. Bom. E quando a gente fala em síndrome do desconforto respiratório, a gente tem isso aí, ó, opacidade de enchimento alveolar difuso. Daí pode ser, começou com uma pneumonia, inflamou todo o pulmão, ou pode ser, ou mesmo para a gente diferenciar, às vezes não é um edema agudo de pulmão no paciente que tem ICC também, tá? Mas o que caracteriza a síndrome de desconforto? Exatamente isso aqui, ó. Próximo slide, isso aqui. Consolidação nas bases e outras áreas de parênquima heterogêneo aqui. O tratamento, estabilização, obviamente, cardiorrespiratória, tem que ter um diagnóstico etiológico, não retardar a intubação dos casos necessários e evitar danos adicionais gerados pelo ventilador que a gente falou. Então, como é que a gente faz o suporte desses pacientes? A gente vai de forma escalonada. Então, tem o catéter de oxigênio, que é o de baixo fluxo. Lá a gente tem as máscaras faciais, simples e com reservatório, máscara de Venturi, e hoje a gente tem o catéter nasal de alto fluxo também. Então, assim, catéter nasal de alto fluxo, a gente vai dar de 1 até 3, no máximo 4 litros por minuto. E a regrinha é que cada litro, vocês sabem, cada litro equivale a 0,3 da FI. Então, quanto que a gente respira em ar ambiente? Não, de fração respiratória de oxigênio. 21%. Então, 1 litrinho de oxigênio, a gente vai para 24%. 2 litros, 27%. 3 litros, 30%. Acima disso, já não é tão interessante a gente dar catéter de O2. O fluxo é muito pequeno. Daí a gente tem opções. A máscara Venturi. Qual que é a diferença? A máscara Venturi tem uma válvula que funciona com um efeito Venturi unidirecional, que ela tenta concentrar quando a gente inspira mais oxigênio. E daí, dependendo da vedação que a gente tem, a gente pode deixar Venturi de 30%, 35%, 40%, 45%. Então, às vezes, a gente quer ser mais preciso na ventilação, a gente usa Venturi em vez de usar a máscara reservatória. A Venturi a gente vai precisar de mais ou menos 5, 6 litros para poder ofertar. Então, ela vem na rosquinha quanto de oxigênio, quantos litros a gente precisa dar e qual que é a FI precisa que a gente está dando. Daí tem as máscaras simples, pode ser só colocar lá o oxigênio e ter a com reservatório. A com reservatório, ficar uma bolsa embaixo ali, também ajudando a reter, a acumular oxigênio. Ali a gente chega a dar quase a 15 litros por minuto, quase 80% ali. E hoje tem o catéter nasal de alto fluxo. Então, um catéter bem mais grosso do que o catéter nasal, lá a gente consegue deixar um fluxo de 60 litros por minuto. E daí consegue bater também 90% de FI ali, tá bom? São armas que a gente tem na ciência respiratória. Então, o paciente chegou, está saturando 88, 86, 1, 2 litrinhos vai ser suficiente. O paciente está saturando 80%, dificilmente a gente vai colocar catéter e vai conseguir resolver isso. Provavelmente vai ter que ir com um suporte mais avançado ali. Acho que mais ou menos é o que eu falei para vocês. 5 a 12,
Então esses aqui são os dispositivos aí que a gente tem. O catéter de baixo fluxo, esse aqui é a direita, a máscara reservatório, a máscara simples e essa aqui é a Venturi. E cada uma dessa aqui representa uma quantidade de oxigênio e fluxo que a gente precisa dar de oxigênio para esse paciente. Tá? A outra opção que a gente tem é a ventilação não invasiva. Então a gente vai setar no ventilador específico pressão inspiratória, pressão expiratória, e daí isso vai ajudar o quê? A pressurizar o pulmão, tá? E garantir que isso chegue mais. Quando a gente usa a ventilação não invasiva, a maior parte das vezes, é o paciente que vai determinar quantas vezes ele vai respirar. Mas às vezes a gente até consegue colocar um mínimo de respiração possível. A gente tem desde a máscara nasal, orofacial e a total facial, e tem o helmet, que é aquele capacete que a gente consegue deixar ali. O paciente às vezes ficar mais tempo isso aí. Indicações da VNI. A principal indicação, que a gente tem um NNT de 8, é no DPOC hipercapnico exacerbado. Então a gente sabe que, vocês lembram do que é NNT? Já ouviram falar? Então quando a gente faz vários estudos de mortalidade, e daí a gente quer saber o quão eficaz é uma terapia, a gente fala o número necessário para tratar. Vocês lembram? Então o NNT da VNI no DPOC hipercapnico, para você evitar intubação, mortalidade, é de 8. Então é bem baixo, um número bem bastante efetivo. A segunda indicação é para o edema agudo do pulmão. Também vai funcionar muito bem, um pouquinho mais alto, 10 o NNT, mas funciona bem. O restante, a gente vê isso aí. Tem dois modos que a gente vai fazer, depois vocês têm aula específica disso. O CPAP e o BIPAP. O BIPAP a gente vai diferenciar uma pressão. Então a gente vai deixar uma pressão máxima de 18, por exemplo, uma mínima de 8. Então fica ali com 10 de diferença. Então, quando inspira, vem uma pressão muito grande. A hora que ele expira, em vez de fechar o pulmão, fica ali. Então, para o DPOC, isso vai gerar essa diferença de pressão, ajuda a ventilar melhor. O CPAP, a gente vai deixar uma pressão positiva constante na via aérea, 10. Vai ficar pressurizado em 10. É o mesmo CPAP que usa para a apneia do sono, por exemplo. É o mesmo mecanismo. Deixar pressurizada a via aérea para facilitar a entrada de ar e ter troca gasosa. Então, aqui só para ver o BIPAP, então, eu vou ter uma pressão mínima, máxima e mínima, que é a curva de fluxo, aqui é a curva de pressão. Então, ó, ela tem 25, depois cai para 15, 12. E o CPAP não. O CPAP é praticamente contínuo a pressão aqui, vai ter muita mudança. Tá? Dá para usar VNI para todo mundo? Quase todo mundo. O que são contraindicações absolutas? Necessidade de intubação de urgência, então o paciente está em franca insuficiência respiratória. Se ele intubar logo, ele vai ter uma parada e tal. E quando o paciente está muito rebaixado, por exemplo, não vai proteger a via aérea, está vomitando um monte. Quando você vai pressurizar, você tem dois estômagos, vai vomitar mais, tá? E tem as relativas. Então, o paciente está muito agitado, rebaixamento muito importante de nível de consciência. Daí eu coloquei ali, exceto na acidose hipercapnica do DPOC, porque isso tende a recuperar muito rápido. O paciente que está em choque, instável, trauma, cirurgia de esôfago recente. Isso aqui é o catéter nasal de alto fluxo, que eu falei para vocês, que é na pandemia que ficou mais popular e que hoje é muito utilizado nas UTIs. Tá? Outro que a gente tem, um dispositivo, então quando a gente intubou, faz na VNI você viu que tem um bilevel ali, né? Então a pressão inspiratória e a pressão expiratória. E daí a gente tem a PIP, que é a pressão expiratória. A gente até consegue dar PIP na VNI, mas o melhor mecanismo é no paciente sob ventilação mecânica. Seria que quando o paciente expira, é a pressão que vai ficar dentro do alvéolo, tá? Pressão então, expiratória final das vias aéreas. E por que isso é importante? Para tentar manter o alvéolo aberto e facilitar a troca gasosa cada vez que o sangue chega naquele alvéolo, tá? Então o benefício vai aumentar a capacidade residual funcional, recrutar alvéolos não ventilados, diminui o shunt e redistribui o líquido vascular. O efeito adverso que a gente tem são dois. Tem hipotensão aí, mas se você usar um pico muito alto, você pode fazer aquela hiperdistensão também que eu falei.
hiperdistensão alveolar, hipotensão, aumento do espaço morto e acometimento do ventrículo direito. Tá? Síndrome do desconforto respiratório. Então, essa era uma classificação de Berlim, que eu acho que é mais que vocês têm, mas a gente já tem uma classificação nova, tá? Que leva em conta isso aí. Mas, basicamente, o que é importante? É uma doença aguda, com uma instalação de até uma semana de evolução, que a gente vai ter opacidade bilateral e, dependendo do grau de hipoxemia, que a gente vai caracterizar a SARA. Então, uma PF, que vai ter pelo menos um CPAP maior que 5, entre 300 e 200 é leve, de 100 a 200 moderada e menor de 100 uma SARA grave. Por que é importante isso? Está relacionado com mortalidade e com o tipo de terapias que a gente vai precisar instituir. Tá? Então, uma SARA leve, às vezes a gente consegue um manejo clínico, VNI e oxigênio introduzido. Uma SARA moderada, provavelmente vai cair em intubação, ventilação, ajuste de PIP e, por exemplo, o paciente que tem menor que 150 de PF, a gente vai pronar ele com terapia de resgate. E o paciente que está menor que 100, que você já fez prono e não respondeu, é o paciente que provavelmente tem risco de cair em ECMO, de ter que ir para ECMO para resolver esse problema no pulmão. E é estranho que esses pacientes eles não morrem de hipoxemia. Do que eles morrem? De disfunção de múltiplos órgãos. Então, o paciente que tem SARA, como eu falei para vocês, às vezes o paciente tem choque séptico de foco abdominal, o pulmão fica todo destruído. Do mesmo jeito que destrói o pulmão, o rim para de funcionar, medula, fígado. Então, esses pacientes não morrem de hipoxemia refratária, eles morrem de disfunção de múltiplos órgãos. 90 até 93, a mortalidade era de 60. De 2000 para cá, quase 25 anos, meio que a mortalidade ficou estável, de 40%. Tá? Então, eu falei para vocês, o que acontece na fase aguda? Tem uma lesão da barreira alveolo-capilar, desequilíbrio entre mediadores inflamatórios, quebra essa barreira alveolo-capilar, faz um edema literalmente alveolar, que perde o surfactante dali e colapsa o alvéolo. Então, como eu falei, perdeu a membrana epitelial, você tem essa lesão, você para de ter troca, tem risco de ter um colapso do alvéolo, fica preenchido aquele alvéolo com material inflamatório, e isso aí demora para recuperar. Tá? Você tem 3 fases que a gente vai ver, essa figura eu já mostrei para vocês. Então, você tem destruição de pneumócito tipo 1 tipo 2, o alvéolo fica, você tem, por mediador inflamatório, recrutamento de macrófago, neutrófago, que destrói ainda mais a barreira. Tem fibroblasto, então vai fibrosar mesmo a membrana. E a gente vai ter basicamente 3 fases aí. Então, primeira fase aguda, você tem um dano alveolar difuso, uma fase de edema exudativo, faz uma membrana hialina, bastante inflamatório e pode ter até sangramento alveolar. Depois dessa fase exudativa, a gente pode pedir para uma fase fibrótica, que vai perpetuar a fibroblasto. E daí o paciente literalmente vai evoluir com fibrose pulmonar. Tá? Então ele tem uma fase exudativa, você acha que tem fase de colapso, bastante área ainda ali inflamada, depois você vê que tem vidro fosco para cima, e por último aquilo ali que o pulmão já está destruído e não tem muita chance de recuperação ainda. Tá bom? O que acontece aqui? A gente tem, então, como eu falei, uma fase de distribuição heterogênea do ar nesse. Então aqui, ó, tem bastante colapso, não entra nada aqui. Aqui entra um pouco, mas é uma fase que, se eu não cuidar muito desse pulmão, ele vai ficar igual a esse aqui. E aqui é uma fase que o pulmão é bom, mas que não tem grande área de troca gasosa. E eu tenho que tentar poupar isso aqui. Então, vamos pensar assim, onde vocês lembram do conceito das zonas de West? Não? Então, quando a gente olha isso aqui no pulmão, a gente pensa nas zonas de West. Então, depois vocês veem no Guyton da fisiologia da perfusão pulmonar. Tá? Então, lembra que assim, eu falei lá, para a gente pensar em relação VQ, você tem que ter uma perfusão
adequada, com uma relação de quase 1. Então, vamos pensar, 1 ml de sangue chegando, precisa ter 1 ml de oxigênio para você ter um acoplamento adequado. Essa área aqui, qual que é o problema que eu tenho? Está chegando sangue e oxigênio não tem. Então, como que chama esse distúrbio? Shunt. Tá bom? Para eu recuperar isso aqui, qual que seria o que eu preciso fazer? Tenho que abrir isso aqui. A melhor forma que eu tenho de fazer isso são duas. Ou eu intubo, pressurizo esse pulmão, faço ele abrir, ou em último caso, na situação, eu faço aquela posição prona. Porque a posição prona ajuda a diminuir o alvéolo, distribuir mais, eu consigo abrir. Por que isso é importante? Porque se a gente cortar o pulmão aqui, nas zonas de West, o que a gente tem? O ápice, vocês acham que ele é bem perfundido ou bem ventilado? O ápice do pulmão? Ele é bem ventilado e é pouco perfundido. Aqui no meio do pulmão, vamos pensar, dividir em 3 zonas ali. Você tem uma ventilação e perfusão que vão se alterando. Então, durante a inspiração, por exemplo, você tem uma área de... o pulmão aumenta e ele vai de forma cíclica vencendo a pressão de perfusão. Tá? Então, você, na inspiração e expiração, isso oscila. Agora, aqui na base do pulmão e na fase posterior, é a área que a gente mais tem perfusão. É onde que a pressão que chega ali do capilar é maior que a pressão alveolar. Então é uma área que se você às vezes tem uma área pequena aqui, mas é uma área que a gente chama de muito shunt, porque é onde mais tem perfusão pulmonar. Por isso que o paciente fica tão hipoxêmico assim. Inferior e posterior é a área que mais tem sangue no pulmão fazer troca. Então se você às vezes colapsou um pouquinho aqui, não vai. Você tem dúvida do que está acontecendo? Você pode chegar aqui, esse paciente aqui, por exemplo, você pode, quando você tem uma área de shunt importante, seja por SARA, delitasia, pneumonia, é o clássico de que você está dando muito oxigênio para o doente, você está ali conversando, passando visita. Então o paciente operou, vocês estão passando visita no rodízio de enfermaria. Então o paciente está tossindo muito e tal, acamado, até então você passou, está tudo bem com a dona Maria, daqui a pouco a enfermeira te chama, ela está com... Ela até que não está com falta de ar, mas ela está bem hipoxêmica ali. Daí você pede para... coloca no O2. Não está subindo a oxigenação. Coloca na máscara reservatório. Também não está subindo. Shunt, dificilmente, se você não tem uma área shunt de grande, você pode dar 100% de oxigênio, que a oxigenação não vai subir, porque o problema está aqui. Você não conseguiu chegar a fazer o oxigênio chegar ali. Tá bom? Então aqui você tem uma área de colapso. Aqui você tem uma área de estresse mecânico que pode inflamar, você tem que ventilar, cuidado. E aqui, ó, é uma área que está indo todo os 600 ml, 500 que você está ventilando, em vez de conseguir abrir, está só hiperdistendendo essa parte de pulmão. E se você não tomar cuidado, você tem que... vai lesar mais aquele pulmão ali. Mas essa lesão inflamatória responde a tratamento com corticoide? Hoje a gente sabe, teve uma fase que dava corticoide para SARA, depois uma parte que parou. Depois, na época do Covid, concomitantemente, saiu um estudo que mostra que quando a gente dá um pouco de corticoide, a gente consegue melhorar esse pulmão aí. O que é a única, nos últimos anos, assim, de 2025 para cá, o que mudou a mortalidade na síndrome de descontrole? É um mecanismo que a gente chama de ventilação mecânica protetora. Não sei se vocês ouviram, se tiveram aula disso. Então, o que é? Se você entuba o doente e ventila esse doente, você tem que, seu objetivo qualquer, vamos corrigir hipoxemia, tudo isso. Mas daí você faz algumas manobras no ventilador para abrir aquele pulmão que está colapsado, você faz isso, mas aí depois você sabe que a ventilação cíclica, naquela parte que está intermediária, aquela parte que está sobredistendida, se eu ventilar com pressão muito alta, eu vou inflamar mais o pulmão e fazer mais mal ao pulmão. Então, na década de 80 e 90, pra você ter uma ideia, era qual que era? Entubava um doente. Quando você vai entubar um doente, vocês rodaram já lá no centro cirúrgico? Então a gente vê lá. Quando você entuba um doente, quanto você acha que é o normal que a gente ventila? Você vai precisar ajustar um ventilador. Vai. Você entubou, tá só você de interna na sala. A enfermeira falou, vai, é seu, o filho é seu. Você quis entubar ele aí, doutor, agora você ajuda. Hã? Não. No ventilador, quando você entuba ele, a gente mostra lá no ventilador para você. Você vai colocar
você vai calcular por ml por quilo de peso predito, tá? O que é isso? Então, normalmente, assim, sem pulmão normal, a gente fica com 8, 10 ml por quilo. Então, você tem uma formulinha que você leva em conta a altura da pessoa para calcular o peso predito. Então, vamos supor que o peso predito seja 70 quilos. Então, 8 vezes 7 seria 560 ml mais ou menos ali. Para a síndrome do desconforto, a gente tem que ventilar esse paciente com 6 a 4 ml por quilo. Mas não é só ventilar com volume corrente baixo. A gente quer garantir que o volume, porque não é o volume que é importante, o que é mais importante é você garantir uma pressão de platô, que a pressão no final do alvéolo máxima de 30 e uma diferença entre essa pressão de platô e a pressão de pico de 15, que é onde a gente consegue ter uma melhor ventilação sem causar inflamação do pulmão. Então, o primeiro estudo que mostrou disso é de um brasileiro, que foi publicado no New England de 2001, do Marcelo Amato, que foi o que revolucionou o tratamento da síndrome de desconforto, que foi a base do que a gente chama hoje de ventilação mecânica protetora na síndrome de desconforto. Então, é ventilar com 6 ml por quilo de peso predito de volume corrente, garantindo uma pressão de platô menor do que 30 e uma driving pressure, que a gente chama, de 15. Isso que é uma ventilação protetora. Dúvidas? Professor, só voltando um pouquinho, você tinha falado sobre os pacientes crônicos terem os mecanismos de compensação renal, né? Naquela conta do gradiente, não vai estar um pouquinho alterado, assim, por conta dessa compensação? Não. Não pode falsear um pouco? Não, o gradiente alvéolo TLA, em base, a gente leva principalmente aí para a conta de insuficiência respiratória aguda para diferenciar aí, tipo 1 e tipo 2. Mas lá, o CO2, por exemplo, lá na conta não usa BIC e não usa nada. Você vai usar basicamente a pressão arterial, a alveolar e o CO2. Então não vai ter um impacto nisso ali. Vamos lá? Você quer assinar as duas aulas aqui logo? Já.